Bem-vindo ao episódio de hoje de Uma Jornada a Tetelestai. Essa jornada tem sido muito animada. Enquanto assistimos a série, 3 coisas ficaram muito claras. Primeira, Deus nos ama. Segunda, temos que tomar decisões e essas decisões têm consequências. Finalmente, Deus nos deu uma forma de escaparmos das consequências das nossas decisões ruins. Hoje vamos ver como uma decisão determinou todo o nosso destino. É a decisão mais importante da vida. Vamos ver enquanto Arlan nos conta sobre as consequências dessa decisão. Receber a vida eterna ou continuar na condição de eternamente condenado por seu pecado. Essa era a escolha que Deus oferecia. E ainda em João 8:24, Jesus com ênfase alertou o povo: se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Jesus dizia ao povo que se eles não crescem que ele era quem afirmava ser, que era o Messias, o Filho de Deus, aquele que veio salvá-los, eles morreriam eternamente por causa de seus pecados. Havia só um meio de salvação. Em Gênesis de 6-8, por causa da perversidade e violência que havia enchido a terra, Deus enviou um dilúvio global. E assim como a arca era o único meio de escapar da enchente, Deus enviou Jesus como o único meio de escapar do julgamento pelos nossos pecados. Todos que recusam vir a Jesus para serem salvos estão rejeitando a vida. Rejeitar a vida é escolher a morte. Jesus oferecia a vida eterna. Então, rejeitar a vida é escolher a morte eterna. Em Lucas 16, Jesus descreveu os horrores da morte eterna. Ele contou a história de 2 homens e seus destinos finais. Um deles era um pobre, doente e solitário mendigo chamado Lázaro. O outro, um rico em cujo portão Lázaro ficava. Tanto o rico quanto o pobre, todas as pessoas se deparam com a decisão de onde passarão a eternidade. Lázaro e o rico eram pecadores. Lázaro se arrependeu e ele creu na palavra de Deus, mas o rico não creu. Lucas 16 diz que chegou o dia em que esses 2 homens morreram. Da mesma forma, chegará o dia em que cada pessoa nesta terra morrerá, seja ela rica ou pobre, jovem ou velha. Hebreus 9, verso 27 diz: o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Cada um recebe só uma vida. Quando esta vida acabar, irá passar a eternidade no céu ou no inferno. De acordo com a Bíblia, esses 2 lugares não são alegóricos ou imaginários. São reais, 2 lugares distintos que existem. O céu é um lugar de conforto e alegria na presença de Deus. O inferno é um lugar de tormento e agonia, separado de Deus para sempre. Chegou o dia em que o mendigo morreu
e os anjos o levaram para junto de Abraão. Lázaro morreu e foi levado para o céu, lá com Abraão. Como Lázaro, quando Abraão esteve vivo na terra, ele creu em Deus e foi declarado justo, completamente perdoado, totalmente aceito por Deus. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Bem, o rico não foi para o inferno porque era rico, assim como Lázaro não foi para o céu porque era pobre. De fato, Gênesis 13 nos diz que Abraão era um homem extremamente rico e ele foi para o céu. Veja, coisas como fama, poder e dinheiro não vão com você ou fazem diferença ao morrer. A razão do rico ir para o inferno foi porque ele não se arrependeu e ele não creu na palavra de Deus. Durante sua vida, ele rejeitou a Deus e ignorou o que disse. Em agonia, ele clamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ao longo da Escritura, Deus deixa bem claro que quando uma pessoa morre, seu destino eterno está selado. Vida com Deus é para sempre. E quem escolheu a Deus viverá com Ele por toda a eternidade. Mas aqueles que escolheram rejeitar a Deus serão separados dele para sempre. Vida eterna é tão permanente quanto a morte eterna. Aqueles que estão no inferno jamais sairão. Sabendo que não poderia sair, o homem rico clamou: então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixe que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. O homem rico não suportava a ideia de seus irmãos também irem para o inferno. Implorou a Lázaro que voltasse para avisá-los. Esperava que isto os convencesse a se arrependerem e crerem na palavra de Deus. Mas Abraão respondeu-lhe, dizendo: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Moisés e os profetas registraram a palavra de Deus. E Abraão sabia que se os irmãos rejeitaram a palavra de Deus, nem mesmo alguém voltando da morte os convenceria. Sabe, é a palavra de Deus que nos convence a crer na verdade. Enquanto os irmãos ainda viviam, tinham a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e crer. E você e eu também temos a mesma oportunidade de ouvir a palavra de Deus e de confiar no que Ele diz, enquanto ainda vivemos e antes que seja tarde. O peso das nossas decisões não pode ser ignorado. Elas têm poder de determinar o nosso destino eterno. Essa é uma verdade que muitas pessoas não aceitam, mas nós temos que confrontá-las. Na verdade, um jornalista britânico fez uma pesquisa há muitos anos e descobriu que a resistência de acreditar no inferno estava ligada ao aumento da criminalidade na Grã-Bretanha. Quando nós rejeitamos as consequências eternas, nós vivemos com pouca noção de moral e o desprezo às leis cresce. Nossas escolhas podem determinar o nosso futuro. A Bíblia nos ensina que nossas escolhas resultam em devastação ou bênção para gerações futuras.
Nós podemos olhar para a história e ver as consequências das decisões boas e também das ruins. Napoleão, com certeza, é um bom exemplo das consequências de decisões ruins. Ele foi um dos maiores estrategistas militares da história, mas a ambição, impaciência e o ego o levaram a tomar decisões que resultaram em desastre para ele e morte para milhares de soldados dele. A invasão despreparada que ele fez na Rússia em 1812 marcou um ponto de inflexão em toda a Europa. O exército dele sofreu muito por causa de um forte inverno que enfrentou. Corpos franceses congelados sujavam a paisagem da Rússia, enquanto eles encontraram a morte. Eles viveram a derrota, e o curso da história humana então mudou. Infelizmente, muitos de nós tomamos decisões similares hoje que trazem consequências de vida ou de morte, céu ou inferno. Todos vamos dar conta de nós. E as escolhas que fazemos agora vão determinar nosso destino eterno. Eu vi pessoas tomarem decisões ruins. Eu as vi sendo destruídas pelas drogas, imoralidade, raiva e vícios. Elas tomaram decisões erradas e a morte e a destruição vieram. Mas a coisa que pode acontecer com qualquer um é tomar a decisão errada sobre o relacionamento com Deus e entrar na eternidade separado dele. Mas nós temos o poder para escolher a vida, seguir e confiar em Jesus, o que vai nos levar a uma vida com propósito e completude e um destino eterno com Ele. Quando eu era universitário, eu enfrentei essa decisão e escolhi seguir Jesus. É uma decisão que eu nunca me arrependi. Ela me deu o senso de paz e propósito na vida. Mas e você? A escolha é sua. Escolha uma vida de seguir e confiar em Jesus. E você vai achar completude verdadeira e vida eterna.